Vamos desinfiltrar os comunistas que dominam as instituições fortes do Brasil. Vamos desinfetar a inconsequente ação da hegemonia cultural oblíqua que, muito bem articulada, aos poucos foi implantada nos pontos estratégicos do país. Vamos contribuir com força, energia e convicção às Forças Armadas, com o objetivo de fazerem cumprir o artigo 34 do Decreto-Lei número 3864/41, combinado com o artigo 84, inciso 13 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei Complementar 97 e 99, com o objetivo de projetar a obrigação de garantir o cumprimento da lei e da ordem jurídica substanciados nos valores supremos do Estado Democrático de Direito, para que principalmente se decidam depor o presidente, fechar o Congresso Nacional e convocar eleições democráticas no prazo de 6 meses, inclusive para desconsiderar os atuais ministros da Suprema Corte e, concomitantemente, eleger 11 magistrados da ativa do Poder Judiciário em substituição aos exonerados, colocando-os no polo passivo de uma ação criminal com fundamento na desídia e no tratamento adverso da interpretação da lei nos termos da Constituição Federal, combinado com a Lei 1079/50, para se instituir e se constituir um novo Supremo Tribunal Federal suficiente e eficaz. Vamos fomentar a faxina da falsa consciência pública, determinação para expurgar do nosso convívio eleitoral os políticos corruptos. Seria o ideal, não é? Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Platão. Devemos sempre seguir o caminho que leva ao ponto mais alto. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o Dr. Fernando Jorge, para conversarmos sobre os aspectos da política brasileira do passado, do presente e o que o futuro nos reserva. Seus premiados livros causam discussões e incitam crítica e público a importantes reflexões. É jornalista, escritor, historiador, biógrafo, crítico literário, dicionarista e enciclopedista brasileiro. Graduado em Direito pela USP, recebeu os prêmios Jabuti da Câmara Brasileira do Livro e Clio da Academia Paulista da História. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Parabéns pela sua memória, hein? Napoleão dizia, Napoleão Bonaparte, que uma cabeça sem memória é como uma fortaleza sem guarnições. Olha aí que maravilha. E o Machado de Assis é autor também de uma outra frase que eu gosto de citar. A memória é a rua da traição, cheia de becos escuros. Quer dizer, não podemos confiar muito nela. Não. A memória pode nos dar prazer e também angústia. Sim. Quem tem muita memória pode sofrer também, né? Lembrando-se de certas coisas. Certas coisas que não são necessárias lembrar. Não é? Mas é uma honra e eu quero agradecer aqui a presença de um mestre do direito, o Dr. Marco Que está Antônio nos assistindo, ao vivo. Porque eu tive a honra de escrever 3 prefácios para os seus livros. Esse aqui, Como Pensava Dom João VI, que obteve sucesso lá em Frankfurt, na Feira do Livro. Este aqui, que é um livro belíssimo de poesia, Gaivotas Perdidas, um belo livro. E também este livro sobre segurança pública. Segurança pública e o acesso à justiça. Essa obra do Dr. Marco Antônio Ascul merece ser traduzida em vários idiomas. Sim. Eu não conheço, já li vários livros sobre segurança pública, eu não conheço uma obra tão perfeita,
tão admirável como esta. O Dr. Marco Antônio Ascul, eu me orgulho muito de ser amigo e admirador dele. E acho até que ele merece ser até eleito governador de São Paulo. Que maravilha. Eu apoio. Claro. Eu apoio. Apoia? Apoio. Dr. Marco Antônio Ascul. Muito bem, ótimo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Fernando Jorge, porque você é um esteio, você é um homem que viveu, como eu disse no início, um passado às vezes tenebroso, mas um passado histórico. Um presente que você está vivendo também histórico, porque a corrupção desse país não tem limites. E eu quero que você também nos diga depois o que se reserva para o futuro desse nosso grande país. Porque o Brasil é um excelente país. É verdade, é verdade. É o seguinte, a corrupção no Brasil, posso chamá-lo de colega? Pode. Sabe por quê? Fico honrado. Por quê? Não sei, mas eu Por causa fico do cabelo honrado. branco. Somos colegas em cabelo branco. Isso eu vou lhe contar rapidamente um episódio da minha vida que é muito curioso, rapidamente. Quando o Amaury Júnior me convidou para assistir o lançamento de um dos seus livros, eu fui lá no shopping Vila Lobos mas tinha uma fila muito grande e fiz sinal para o Amaury, ele já me entrevistou 8 vezes, que eu depois pegaria o livro dele. Aí aquele pessoal do Pinico, aliás, Pânico. Eu sempre erro, não sei porquê. Pinico, não, Pânico. Pânico. Aquele que imitava o Silvio Santos aproximou-se de mim, com o microfone na mão, e perguntou assim para mim, o que que o senhor é, hein? Eu sou escritor e jornalista. Seu nome? Fernando Jorge. Por que seu cabelo é tão branco? E o seu bigode é tão preto? O senhor é corintiano? Até tem uma certa graça. Disse, meu cabelo é assim mesmo. O seu cabelo parece esse açúcar que dá no algodão. Meu amigo, ele estava cercado por 30 ou 40 pessoas. O algodão não produz açúcar. A flor do algodão é branca, mas isso não significa que ele produz açúcar. Mas o seu cabelo é muito branco e o seu bigode é muito preto. Eu vou explicar para você. É que meu cabelo é muito mais velho que o meu bigode. O meu bigode apareceu 15 anos depois. Mas ele continuou a insistir. Mas seu cabelo é muito branco, meu amigo. Esse meu cabelo branco é a minha coroa de prata. São as impressões digitais do tempo na minha cabeça. Maturidade. Aí ele segura o microfone. Bonito, bonito, poeta, bonito. Repita. O meu cabelo branco é a impressão digital do tempo na minha cabeça. A minha coroa de prata, bonito. Como ele estava me elogiando? Eu olhei para a gravata dele e disse, você está elegante, com uma bela gravata, hein? Aí ele recuou com o microfone, cercado por uns 30 ou 40 fulanos. Sabe de uma coisa? Quis fazer graça, espírito. Eu aceito. Eu tenho espírito esportivo, mas até certo ponto. Sabe uma coisa? Você não está tão elegante como eu. Estou muito mais elegante que você. Aí eu disse assim, mas eu disse que você está muito elegante? Disse, todo mundo aqui é testemunha. Tinha mais de 40 pessoas em volta dele. Puxa, mas eu disse, não pode negar. Você disse que eu estou muito elegante e você não está elegante. Então, meu amigo, eu posso lhe dar um pequeno conselho? Pode. Autorizo. Aproxime-se um pouco. Aí fiz assim, batendo no ombro dele devagar. Eu disse que você está muito elegante. Disse, repito. Não adianta negar. Todo mundo aqui é testemunha. Posso lhe dar um pequeno conselho? Pode, autorizo. Vou repetir. Faça como eu. Aprenda a mentir. O câmera lá quase deixou cair a máquina de tanto rir. Ele saiu correndo e quase tropeçou no fio. É uma boa saída. É por isso que eu chamei ele de colega. Você é meu colega, sim. Eu admiro muito a sua carreira aí. Muito obrigado. Muito ascensional, obrigado. Ascensional. Muito obrigado. Se disser para o nosso político, o que acha da carreira ascensional? Ele não vai. do Laércio. Não, ele não vai. Ele não vai saber o que é ascensional. Não vai saber. Mas, caro telespectador, como vocês estão percebendo, o Direito e Justiça em Foco trouxe para você, hoje, esta personalidade, este homem maravilhoso que é o Fernando Jorge. Está sendo muito generoso. Está me vendo com lentes de aumento. É verdade. Eu queria já, de pronto, dizer a você que esta é a 7ª edição do livro Lutero,
não é? Que ele naturalmente escreveu. 7ª edição. E já está na... Está quase esgotada essa edição. Está quase esgotada, né? Eu quase fui agredido por um padre por causa... Embora eu seja católico. Sim. Esse livro está sendo exposto numa banca de jornal no centro. E aí eu vi atrás da banca um homem alto, todo de preto, com um colarinho branco. Quando o dono da banca era meu amigo, citou meu nome, ele aproximou-se e disse: "Você é o Fernando Jorge?" Eu disse: "Eu sou canalha." Assim, o quê? Canalha! Eu disse: "O que o senhor está dizendo aí? Você escreveu esse livro aí, Lutero, a Igreja do Pecado? Tudo isso é mentira." Porque no livro eu apresento a verdade sobre a reforma. Sim. Eu mostro que o Lutero, que era monge agostiniano, após visitar Roma, ficou tão chocado, tão escandalizado ao ver aquela bagunça, padres que tinham amante, o Papa Alexandre VI promovendo uma bacanal no Vaticano. O Lutero, então, se revoltou contra a Igreja Católica e foi o homem que iniciou a reforma, fixando aquelas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele teve a coragem de Aí eu disse assim reforma. para ele: "Olha aqui, o que o senhor é? Eu sou o padre falando de tal." Ele está com uma Bíblia. Aí cuspindo, disse: "Eu vou provar que seu livro é uma calúnia." Tudo que Então eu recuei um pouco, porque ele era muito forte. Eu fiquei com medo que ele pudesse me agredir, embora eu conheça golpes de capoeira. Eu aprendi alguns golpes, inclusive o rabo de arraia. Mas eu recuei um pouco, eu não sou metido a valente. Bem, aí, então me prove, vamos ver. Eu ia embora, mas agora... Aí cuspia. Sim. Cuspia. Então eu estou esperando, vamos ver, prove aí que eu estou errado. Não conseguiu. Não conseguiu. Aí eu disse: "Olha, preste bem atenção. Você quer que eu desgrace sua vida? Meta em você um processo e amanhã a sua foto, se você continuar a me insultar, meta em você um processo e amanhã a sua fotografia vai aparecer em todos os jornais. Eu tenho força para conseguir isso. E tá vendo aquele policial ali, na guarita? É meu amigo. Eu chamo e mando prendê-lo." Aí ele começou, ficou branco e fugiu. Isso é para mostrar a reação que causou o meu livro. Certo. E ele não respeitou a sua proposta, não é? A proposta eu detesto a mentira, a liberdade de imprensa, inclusive. Eu detesto a mentira. Eu já disse isso para o doutor Marco Antônio Ascul, que é como eu, como a sua pessoa. Sim, claro. Eu gosto muito de citar essa frase de Cristo, comparando os hipócritas, os fariseus, a sepulcros brancos, caiados por fora, mas cheios de ossos de mortos e de podridão por dentro. Nossa. Está na Bíblia. Tá. E outra coisa, a violência às vezes é necessária. O próprio Cristo deu exemplo. Quando ele entrou no templo de seu pai e viu os mercadores ali negociando, o que ele fez? Derrubou as cadeiras e pegou um chicote para os expulsar. Exato. Então a violência às vezes é necessária. Jesus, que era o símbolo do perdão, da bondade, da generosidade, o homem que perdoa a adúltera, ele não se conteve ao ver que a casa do seu pai havia se transformado ali num centro de mercadorias, não é? E eu quero aproveitar... Tem uma pessoa que você critica aí com justa razão, se não me engano, é o Paulo Coelho, né? Eu critico a Daniela Mercury. Mas o Paulo Coelho exatamente nessa parte também, do porque Cristo. O Paulo Coelho concedeu uma entrevista ao jornal inglês The Guardian e declarou isto. Eu tenho aqui a prova. Sim. Declarou que aqui eu posso provar, está tudo aqui. Declarou que Jesus era um bon vivant. Usou essa expressão francesa. O doutor Marco Antônio Ascul ficou chocado quando eu mostrei isso para ele. A sua pessoa vai ficar chocada também. E que Jesus não fazia nada. Era politicamente incorreto. Como que Jesus era politicamente incorreto? Está aqui. Isso foi publicado pela revista Veja. Ele devia aderir ao Império Romano, que era um império escravagista. Deveria. Então, ele não era politicamente incorreto. E depois deu a entender ao jornal inglês The Guardian que Jesus era beberrão, dado ao vício da embriaguez, porque transformou a água em vinho e não o vinho em água. Mas Jesus, quando transformou a água em vinho, foi nas bodas de Caná, a pedido de sua mãe, Maria,
porque os noivos eram pobres. E ele fez a canalice aqui, dizendo que Jesus era um bom vivant. Eu posso ler? Claro, pode ler. Paulo Coelho. Esqueceram-se de que Jesus foi politicamente incorreto do início ao fim. Ele era um bom vivant, viajava, bebia e tinha uma intensa vida social. Seu primeiro milagre não foi a cura de um cego pobre. Ele transformou água em vinho e não vinho em água. Exatamente, ele tem razão. O senhor Paulo Coelho, além de ter saltado essa infâmia, essa imundície, viu? Eu estou me contendo até para não soltar expressões mais pesadas aí, para não prejudicar o seu programa. Ele é o maior vigarista do Brasil e do mundo. Não diga, é isso. E sabe por quê? Eu já escrevi artigo provando isso. É o maior vigarista. Aqui está a prova. Ele declarou à revista Playboy que ele é capaz de fazer chover, ventar e ficar invisível. O repórter pergunta, mas como é que o senhor consegue fazer chover? É muito simples. Eu vou para o meio de um campo, o céu está limpo, azul, eu me concentro, as nuvens se formam, escurecem e chove. Mas você também não sabe de uma coisa. Eu sou capaz de fazer ventar. Olha que absurdo. Está aqui, ó. Está aqui. Eu sei. Bem, e outra coisa, eu sou também capaz de ficar invisível. Aí o repórter perguntou, mas como é que o senhor consegue isso? É muito simples. Coloco a minha mão atrás, o meu braço e a minha mão atrás das costas, faço um sinal com a mão e fico invisível. Quer ver exemplo? Quando houve lá no Rio de Janeiro o sequestro do empresário Roberto Medina, que é muito meu amigo, eu gosto muito dele, após a sua libertação, a casa do Roberto ficou cercada por milhares de pessoas. Eu pensei, nunca vou ir lá para cumprimentar o meu amigo, apertar a mão dele, diante daquela multidão ali. Como é que eu vou varar aquela multidão? Aí eu pensei, já sei, vou ficar invisível. Aí o que o senhor fez? Como eu disse para você, coloquei o meu braço direito atrás das costas, fiz um sinal com a mão e fiquei invisível. Consegui falar. Eu já desafiei várias vezes em emissoras de rádio, até nas minhas colunas, o senhor Paulo Coelho a me processar. Por favor, senhor Paulo Coelho, o senhor que é membro da Academia Brasileira de Letras, imagine, um homem em cujos livros qualquer página serve de exercício para correção de textos. O livro dele é muito útil para os professores de português. Apontar, não há uma página de um livro dele que não tenha um erro de português, uma besteira. E é membro da Academia Brasileira de Letras. Quem merece, Marco Antônio Ascul, merece ser eleito membro, até presidente da academia. Esse homem, não é? Se me processasse e o juiz, na primeira audiência, perguntasse assim para mim, é verdade que o senhor declarou que o cidadão Paulo Coelho é um vigarista? O senhor afirmou que ele é o maior vigarista do Brasil e do mundo. Perfeitamente, meritíssimo. E posso provar já, neste momento. Aí exibiria essa reportagem. E direi, ele declara aqui que é capaz de fazer chover, ventar e ficar invisível. Por favor, meritíssimo, seria impróprio agora ele fazer ventar aqui. Poderia levantar as saias das funcionárias que estão aqui aí. Né? E chover também seria impróprio, porque poderíamos pegar aí um resfriado, uma gripe. Mas, por favor, meritíssimo, faça ele desaparecer diante dos nossos olhos. Por favor, se ele desaparecer, o senhor pode me condenar a quantos anos de prisão o senhor quiser. 20, 30. Essa é uma prova eficaz. Você também tem um outro livro, O Grande Líder. Eu gostaria de mostrar ao telespectador, porque esse é uma obra impressionante, uma sátira mordaz da história política brasileira de 1910 até o golpe de 64. Eu coloquei para evitar a censura. Sim. Então esse é um livro que nós recomendamos também. Muito bem. Agora... Eu escrevi esse livro porque eu sou um revoltado, sempre fui. Porque eu era funcionário da Assembleia e vi tanta patifaria lá, tanta sem vergonhice, que me envergonhava de ser membro, pertencer à Secretaria da Assembleia Legislativa como funcionário. Você escreveu outros livros também, não é?
Getúlio Vargas, Esse livro esse é custou o tempo. 30 anos de pesquisa. Muito bem. Desde Academia jovem. Brasileira do Fardão e da Confusão. Esse ano a academia está comemorando 120 anos de existência. As diretrizes governamentais do presidente Geisel. Isso. É isso? Boa memória, hein? Parabéns, hein? Não, mas a gente Sua memória é excelente. A gente conhece a sua capacidade intelectual e a capacidade de escrever também. Então, as suas obras sempre significam um ensinamento para os acadêmicos, os alunos eu não de me faculdade. considero mestre. Não, mas eu acho que é. Mas acho que é. eu documento tudo. Eu tenho aqui em mãos um documento que diz: meu caro Fernando Jorge, li outra vez com um grande prazer e profundo interesse a sua biografia de Olavo Bilac. Vou repetir que o Jânio Quadros lhe disse num raro momento de lucidez: se vai ser o meu biógrafo, asseguro-lhe que os meus ossos dormirão em paz. É verdade. É verdade. O Jânio, Vem aqui. neste ano, se ele estivesse vivo, estaria com 100 anos. Sim. E ele queria que eu escrevesse a sua biografia. Ele morava perto da minha casa, na rua 9 de julho, 990, em frente à Chácara Flora. Aos Sim. sábados, costumava ligar para mim. Me chamava de Fernandinho. Fernandinho, socorra-me, estou morrendo. Mas o que houve, presidente? Esses crônicos invadem o meu tugúrio, o meu sacrossanto lar, para tirar fotografias do meu lado. Gente que nunca os vi mais gordos ou mais magros. Sim. Mas quem são essas pessoas? Candidatos a vereador, a deputado, a prefeito. Apareceu outro dia aí um prefeito, um candidato a prefeito, e de uma cidade aí do interior. Eu nunca o vi na minha vida, repito, nem mais gordo, nem mais magro. A Eloá, muito gentil, lhe serviu um cafezinho, e depois de ele tomar o cafezinho, perguntou para minha esposa: Dona Eloá, não tem aí uns bolinhos para acompanhar esse café? Mas o que ele pensa? Que isso aqui é hospedaria? Estalagem? Que atrevido. Ele era fabuloso. Bom, eu tenho uma foto aqui que eu posso o Jânio exibir? Bebê. Posso exibir? Pode, claro. Nunca foi exibida. O bebê Jânio Quadros com 2 meses de idade. Isso. Olha só. Isso é inédito. O programa Direito e Justiça Ele me em deu essa Foco foto. tem a honra de colocar isto para que essa fotografia para que você conheça Jânio Quadros aos 2 anos de idade. E outra, Jânio Quadros foi o único presidente que saiu na revista americana Time aquela época. Isso. Correto? Isso. Muito bem. Isso mesmo. Então eu vou chamar um pequeno intervalo e você, por gentileza, aguarde que logo, logo retornaremos com esta brilhante entrevista. Até já. Olá, me chamo Patrícia Vieira, sou Kid Coach e hoje darei sequência aos nossos diálogos para momentos difíceis abordando o tema morte. Morte de um ente querido, de um bichinho de estimação e como podemos ajudar as crianças a entenderem e vencerem este momento tão delicados. Se a morte é um tema difícil para os adultos, o que dirá para as crianças, não é mesmo? E algumas perguntas poderão vir, como: nunca mais poderemos vê-lo, né, mamãe? E os pais, nesta hora, devem manterem-se firmes e responder: sim, não poderemos mais vê-lo. E neste momento, buscar o sentimento perguntando: e como você se sente em relação a isso? E a criança poderá responder: eu senti tristeza, medo, pena e por aí vai. Esta é a hora que o adulto deve acolher a criança dizendo que também já passou por isso e que já foi muito triste, duro. Evite nessa hora disfarçar com expressões do tipo que a pessoa foi viajar, virou estrelinha, entre outros. Porque a criança precisa entender que este é um processo que faz parte da vida. É como um ciclo que tem início, meio e fim. Como podemos ver na natureza, onde a plantinha nasce, cresce, floresce e depois de um tempo morre. E conosco também acontece a mesma coisa.
Com este exemplo, a criança consegue ter um melhor entendimento. Todos precisam vivenciar o luto, e a criança também. Mas é importante transmitir para os pequenos que este acontecimento pode ser transformado em boas lembranças. E aí você pode recordar uma história vivida pela criança de um momento feliz, alegre, com este ente querido ou bichinho de estimação, como um passeio, uma comida gostosa, uma brincadeira que fizeram juntos, e que com isso os unirá sempre, para sempre, de uma boa maneira, né? Que a tristeza irá passar com o tempo. E vocês adultos também podem contar suas histórias e experiências. Claro que as reações das crianças serão algumas vezes diferentes em função das crenças de cada família. Vale lembrar que este diálogo deve ser estruturado antecipadamente para que esse momento não os pegue de surpresa. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo domingo. Obrigada! Retornamos. Hoje conversando, tendo a grande satisfação de conversar com o mestre dos mestres. Isto me faz lembrar que há 2.750 anos antes de Cristo existia um homem que eu posso até... Não vou exagerar no que eu estou dizendo, eu posso até dizer que me lembrei do Hermes Trismegistus, um grande homem, um grande mestre que ensinava também. Muito obrigado por você estar aqui hoje, viu, Fernando? Essa é a homenagem que eu posso fazer a você. Obrigado. E para mim é uma honra muito grande. Vendo com leite de aumento. Não, mas uma grande honra fazer essa homenagem para você. Está sendo muito generoso. Eu sou apenas um operário da mais democrática pelo das seguinte, você tem história, rapaz. Hein? Você tem história, colega. Eu Você sou tem homem história, vivido, colega. sofrido, experiência. Colega, você tem história, colega. Eu sou autor dessa frase. A experiência é um riquíssimo pente de ouro. Muito bem. Que o homem só ganha quando está careca. Você queria falar alguma coisa mais sobre o Jânio, né? Ah, sim. É o seguinte. O Jânio, ele abriu-se comigo às 5 horas da tarde de um dia de sábado, à beira da sua piscina, tomando uísque. E eu estava tomando um vinho espanhol. Mas ele estava lúcido, não estava alcoolizado, nada. Estava um pouco alegre, assim. Meu amigo Fernando Jorge, eu acho que foi uma felicidade para o Brasil que eu não tivesse continuado como presidente da República. A dona Hilária afastada, mas por que o senhor está afirmando isso, presidente? Porque eu tensionava mandar invadir as Guianas. Aí eu arregalei os olhos. Mas por que, presidente? Porque eu cheguei à conclusão, desde a minha época em que estudava na Faculdade de Direito lá de São Francisco, na qual você estudou e se formou, que aquela região das 3 Guianas, da Guiana inglesa, da Guiana francesa e da Guiana holandesa, pertence a nós, brasileiros, do ponto de vista histórico, geográfico e estratégico. Quando ele falou isto, eu abri a boca assim. Ele viu a minha surpresa. Diga, meu amigo, o que está pensando? Aí eu disse, presidente, eu não quero desagradar o senhor, eu não sei mentir, detesto a hipocrisia. O almoço aí que a dona Eloá nos serviu foi excelente, o prato predileto dele era camarão com quiabo, cada camarão desse tamanho. De modo que diga, meu amigo, eu sou um verdadeiro demócrata. Aí eu arregalei os olhos. O quê? Demócrata. É a pronúncia correta, porque esse substantivo masculino veio do grego. Com a pronúncia correta deve ser hipodromo e não hipódromo, porque ele tinha essas coisas. Porque a palavra é de origem grega. Mas eu disse, mas por quê? Como é que isso ia fazer para invadir as Guianas? É muito simples. Aí ele mostrou esse mapa aqui. Certo. Aqui na fronteira com a Guiana inglesa, em Georgetown, perto de Georgetown, os nossos soldados iam receber uma tunda, entre aspas. Tunda é sinônimo de apanhar, de pancada, né? E por esse motivo as nossas tropas iam invadi-las. Mas como assim? Eu havia
combinado tudo com o Marechal Odílio Diniz, que foi ministro de Getúlio, no seu último governo. Você pode falar com ele, ele confirmará. Mas aí ele viu que eu estava muito espantado. Eu estava muito espantado. Disse, diga, meu amigo, está pensando? Presidente, eu não quero irritar o senhor. Hoje nós somos amigos íntimos, eu sou seu confidente, o senhor quer que eu escreva a sua biografia, eu não quero aborrecer o senhor, vamos esquecer isso. Não, não. Diga, faço questão que eu gosto muito de você porque você é sincero. Eu não gosto dos nossos políticos, são uns bajuladores. Ele não gostava da classe política, não. Sim. Eu gosto da companhia de você, de escritores, assim, intelectuais. Intelectuais. Aí eu disse, presidente, o que eu vou falar não vai irritar o senhor? Não, não sei, hein? A minha opinião pode irritar a sua pessoa, hein? Não, eu vou repetir. Sou um verdadeiro demócrata. Demócrata. É Tá porque bom, presidente. Então, o senhor me o desculpe, grego... eu vou ser franco, hein? Eu acho que se o senhor fizesse isso, ia arrumar uma encrenca dos diabos para o Brasil. Já não direi com a Holanda, que é um país pequenino e inofensivo e que não tem nenhum poder militar. Mas o senhor iria ofender a França, que na época em que o senhor exerceu o cargo supremo, estava sendo governada por um homem que se julgava a reencarnação de Joana d'Arc, a reencarnação masculina, Sim. o general de Gaulle, Charles de e Gaulle. ele jamais aceitaria essa humilhação imposta à sua pátria, a Guiana Francesa. Jamais. E eu quero salientar também o seguinte, quando o senhor exerceu o cargo de presidente da República, a França, sob o governo do de Gaulle, já tinha a bomba atômica. E outra coisa, o senhor iria afrontar também, presidente, a Inglaterra, que tem a maior frota naval do mundo, a maior frota de guerra do mundo, foi a primeira na época da Rainha Vitória, no século XIX. De modo que o senhor me desculpe, o senhor ia arrumar uma encrenca, o senhor me desculpe a minha franqueza, o senhor, repito, o senhor ia arrumar uma encrenca dos diabos para o Brasil, um problema muito sério. Aí o Jânio fez assim, pegou o copo com uísque, bebeu um pouco e disse assim, é por isto, meu amigo, que eu acho que foi uma felicidade para o Brasil que não tivesse continuado como presidente da República. Muito bem. 6 meses depois, eu fui ao Rio de Janeiro para pesquisar sobre o meu livro a respeito de Getúlio e procurei o Marechal Odílio Diniz. Ele morava num apartamento de Copacabana. Aí eu contei para o Marechal, Marechal, eu me tornei amigo íntimo do Jânio Quadros, ele mora perto da minha casa, ele quer que eu escreva a sua biografia. Ele me disse que o senhor havia concordado com ele no plano da invasão das Guianas. Isso é verdade? O Marechal, que era um homem assim, alto, robusto, forte. A cara dele parecia de Napoleão Bonaparte. Ele disse, o senhor se parece muito com Napoleão. Ele disse assim, Napoleão antes de Waterloo, né? Antes de Waterloo. Aí ele disse assim, olha, meu amigo, o que eu posso informar ao senhor é o seguinte, o presidente Jânio Quadros governou o nosso país durante 7 meses, né? Acho que nem 7 meses. Nem 7 meses. E no 5º mês ele me chamou lá no Palácio da Alvorada e disse para mim, general, foi descoberto no arquivo de Itamaraty um documento que prova de maneira insofismável que nós temos direito a ocupar praticamente todo o território das 3 Guianas. E aí, o que o senhor fez? Aí eu disse assim, mas, presidente, por que o senhor quer fazer isso? Porque aquela região nos pertence do ponto de vista histórico, geográfico e estratégico. Aí o que o senhor disse para ele? Eu disse assim, presidente, o senhor, de acordo com a Constituição em vigor, apesar de ser civil, é o chefe supremo das Forças Armadas. A decisão será sua. De modo que, agora eu gostaria de ver esse documento. De qualquer maneira, se o senhor tomar essa iniciativa, a decisão será sua. Aí o Odílio Diniz perguntou para mim, e o que o senhor acha dessa
dessa ideia do Jânio querer invadir as Guianas. Eu disse para ele, eu disse para o Marechal, eu disse para ele, ele já era Marechal, que a tese dele, a afirmativa dele não tinha base, Que é sustentável. fundamento, Né? porque só a Guiana Francesa, que pertenceu ao nosso país, durante pouco tempo, porque após Dom João VI ter sido expulso pelas tropas do Marechal Junot, amando Napoleão, lá de Portugal, ele, para se vingar de Napoleão, mandou invadir a Guiana Francesa. Mas durante pouco tempo, que logo Napoleão morreu na ilha de Santa Helena, e ele teve que devolver a Guiana Francesa para os franceses. Eu disse para ele, pois é, mas ele nunca me mostrou esse tal documento. Documento. Eu contei isso para o Juscelino Kubitschek, que queria que eu escrevesse sua biografia. O Juscelino era diretor-presidente do Banco de NASA. Uma filha dele, que já faleceu, havia se casado com um dos irmãos Barbará, que eram os proprietários do banco. A filha dele que está viva é filha natural. Não é filha natural, é de criação. É de criação, é. Bem, então eu contei isso para o Jânio, para o Juscelino. O Juscelino disse para mim, tome cuidado com esse Mato Grossense, que ele é meio louco. Aí eu perguntei assim para o Juscelino, sentado às 5 horas da tarde, num sofá, segundo andar do Banco de NASA, da qual ele era diretor-presidente. Presidente, eu soube lá em São Paulo que o seu sucessor no cargo supremo, o Jânio Quadros, do qual me tornei amigo, mora pela minha casa, pretendia criticar o seu governo na sua frente. Criticar a Constituição de Brasília, a dívida externa que o senhor deixou para o nosso país. Eu assisti a posse dele pela televisão, ela até fez um pequeno elogio ao senhor. Aí o Juscelino, aliás, estava até envelhecido, coitado, cabelo pintado de preto, ficava bem para ele, cabelo meio comprido. Sim. A pessoa tem que envelhecer assim com dignidade, como Dignidade, nós dois, assim, né? cabelos brancos. Sem bancar o ridículo, né? E aí ele disse assim, mas eu tomei as minhas providências, que eu soube com antecedência que ele pretendia fazer isso. Mandei chamar um dos seus assessores, que havia sido meu assessor quando exercia o cargo de prefeito de Belo Horizonte, e disse para ele, o senhor foi meu assessor quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, por favor, diga ao doutor Jânio Quadros que se ele se atrever a criticar o meu governo na minha frente, na cerimônia da transmissão das faixas presidenciais, diante do corpo diplomático, dos deputados, dos senadores, dos jornalistas, das câmeras de televisão, vai acontecer um fato inédito na história do Brasil e do mundo. Aí o Juscelino fez isso na minha frente. Pela primeira vez na história do Brasil e do mundo, um presidente, que serei eu, Juscelino Kubitschek de Oliveira, vai avançar na direção de outro presidente, com a mão assim fechada, e vou aplicar tantos socos na cara do doutor Jânio Quadros que os seus dentes vão voar pelo espaço como se fossem pássaros. Muito. Aí, quando ele contou isso, eu disse, presidente, o senhor teria coragem de fazer isso? É claro, era a minha honra que estava em jogo, e o senhor viu pela televisão o que aconteceu. Fez apenas um pequeno elogio a mim, mas meia hora depois, quando eu já estava me retirando de Brasília, ao lado do meu motorista, ele faleceu ao lado desse motorista naquele desastre Dutra. que é meio suspeito, né? Eu ouvi o discurso do doutor Jânio Quadros pelo rádio, atacando meu governo, a Constituição de Brasília, a dívida externa que eu dei para o meu país. E depois, quando subi para viajar com a minha família, a Sara e as minhas filhas, no avião da Paner, eu vi novamente, e a minha família, o discurso que o Jânio pronunciou pela hora do Brasil. A Sara não se conteve e soltou essa palavra. Esse Jânio Quadros é um grande canalha. Bom, mas isso é coisa do passado, não é? Eu queria agora que você me dissesse uma coisa, Fernando. Você se sente seguro em afirmar que a vida pode ser agradável a nós mesmos, significando também torná-la agradável aos outros? O problema é o seguinte, esse país está convulsionado. Na minha opinião, estamos imersos num caos. Porque eu nunca vi isso aqui. Por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal critica o outro ministro. Vossa Excelência não procedeu corretamente. E ainda se trata de excelência. Eu nunca vi isso. Com toda a cordialidade, né? Que é isso?
Eu vou chegar perto de um ladrão, de um assassino, Vossa Excelência, por que cometeu esse crime? Então, no país do absurdo, do disparate. Por exemplo, eu fiquei muito revoltado ao ler o livro Uma História de Amor, da Daniela Mercury. Daniela Mercury. Ela escreveu o seguinte, a Bíblia, na página 124, a Bíblia é um tratado machista que nega a importância da mulher. Isto é uma das maiores cretinices que eu já vi na minha vida. Que eu leio e releio a Bíblia, beijo a Bíblia, amo a Bíblia. Então, facilmente, pode-se provar que a Bíblia nunca poderia ser um livro machista. Por quê? Eu adotei aqui. A Bíblia exalta, enaltece Débora, juíza de Israel, libertadora do seu povo. Sim. Tem lá um capítulo sobre isso. Sim. A Bíblia é machista ao elogiar, tecer um hino a Judite, libertadora da cidade de Betúlia. A Bíblia é machista porque elogiou Joseba, profetisa, protetora de Joás, o rei de Judá. A Bíblia é machista se ela descreve minuciosamente a vida de Ester, rainha da Pérsia, protetora do povo de Israel e que o salvou da destruição. E além disso, na mesma página 124, a Daniela Mercury zomba da mãe de Jesus. Faz pouco caso dela. Está aqui. Tá aqui. Pode ficar com isso. Não, obrigado. Então eu me sinto revoltado, porque eu acho que nós estamos no caos. Então quer dizer que nós estamos... Eu me lembro de uma frase do Machado de Assis nos seus romances. A confusão era geral. Hoje eu penso assim, no Brasil, a anarquia é geral. Eu sempre fui revoltado, mas agora estou mais ainda. Então, Fernando... Porque a inversão de valores... Sim, é muito grande. O Nelson Rodrigues dizia, na época dele, que estávamos vivendo na época da vitória do canalha. Agora estamos vivendo também na época do ignorante, do boçal, do débil mental. É verdade. Banalizaram, inclusive, a justiça, porque a justiça não está sendo respeitada, o judiciário não está sendo respeitado como deveria ser respeitado. E eu pergunto a você agora o seguinte, o que devemos fazer? Qual o caminho a tomar para fazermos com que tudo volte ao normal? O que nós devemos fazer é o que nós estamos fazendo aqui. Que bom. Apontar o erro, a calúnia, a difamação. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas quem tem coragem de fazer isso? Marco Antônio Ascul tem. A sua pessoa tem. Claro. Eu tenho. Você tem. Aí nos chamam, sabe de quê? De polemistas, loucos, desequilibrados. É verdade. Mas qual é o caminho que nós podemos traçar? Hoje, usando duas palavras que eram muito usadas pelo Rui Barbosa, a águia de Aia, nos seus discursos, os dois substantivos, politiquice e politicagem. Hoje, a politiquice se sobrepõe à justiça. Ela está em cima da justiça. É verdade. Mas qual o caminho que nós devemos tomar? O único caminho é o seguinte, a cultura depende do conhecimento, da informação. A informação é cultura, não é? Quem fica bem informado mais seguro. Adquire discernimento, sabe tentar avaliar. Sim. Com essa ignorância que impera hoje por aqui, essa inversão de valores, eu tenho a impressão que a quantidade de besteiras que eu vejo solta, que são proferidas pelos políticos, é impressionante. Por exemplo, um candidato a prefeito de uma cidade do estado do Rio de Janeiro, saiu no jornal Globo, de Araruama, num comício, soltou essas palavras. Vamos reganhar essa eleição. Não existe na língua portuguesa o verbo reganhar, existe arreganhar. Arreganhar.
Meu povo e minha pova. Meu povo e minha pova. O Isso é substantivo conhecido. é masculino, não existe. O substantivo povo é masculino, não existe. Não se pode dizer pova. É. E acrescentou, eu contei isso até no programa do Jô, com a minha fé e a fé de vocês, vamos juntar as nossas fezes. As nossas fezes. A frase dele ficou nauseabunda. Super fedorenta. Verdade. Olha que absurdo. Verdade. Com a minha fé e a fé de vocês, vamos juntar as nossas fezes. Então, mas agora vamos dar... Então, o único jeito... O problema vital do Brasil é o povo ficar instruído, culto. Sim. Porque sem cultura não há capacidade de discernir, de avaliar, de julgar. Não há. Eu tenho cá minhas dúvidas pelo seguinte, porque eu acho que pela a infiltração da hegemonia cultural oblíqua, eu chamo de oblíqua, aquela comunista, não é? Nós estamos perdendo os valores naturais do país. Está certo, está Viu? certo. Concordo. Inclusive com essa história da ideologia do gênero, isso aqui é uma coisa absurda. Eu inventei uma historinha. Posso lhe contar? Pode contar. Eu estou perto de um punk, e um punk se volta para mim e diz assim, ô cara, tu já tá velho, cabelo branco, quadradão, reacionário. Aí eu digo assim para ele, você acha que tudo é natural? Tudo é natural, cara. Tudo é natural. Ah, é? Então você acha natural, você é um punk. Você acha natural você estrangular a sua vovozinha que está com mais de 90 anos, sentada numa cadeira de balanço, fazendo crochê? É natural, cara. Se eu sentir vontade, você acha que é natural, se você sentir vontade, estuprar uma irmãzinha sua recém-nascida? É natural, cara. Se eu sentir vontade, isso que eu inventei, essa história. Sim. Eu já escrevi isso. Aí eu avanço na direção dele e arrebento a sua cara com um soco. Aí ele grita, ô cara, tu pirou? Tu endoidou? Você não disse que tudo é natural? Eu senti vontade de fazer isso. Natural, exatamente. Então, bem, eu estou quase terminando o programa. Eu gostaria que você, em 2 palavras, você me falasse a respeito daquele prêmio maravilhoso que você ganhou, Jabuti, em 1962, e também o Clio. Gostaria que você falasse 2 palavrinhas. Aleijadinho. Isso. Porque eu pesquisei durante 30 anos esse meu livro sobre Aleijadinho. Agora, eu queria fazer uma advertência aqui. Tomem muito cuidado com os revisores da atualidade. Na ânsia de mostrar incompetência, quase sempre o texto está correto, quando eles pegam às vezes. Aí eles, para mostrar competência, justificar o trabalho deles, eles mudam o que está certo. Modificam o que está correto. Por exemplo, substituem o demonstrativo este por esse. Esse. Só se deve usar este quando está bem perto, se uma coisa perto. Esse mais longe. E esse quando... Contacto, as 2 formas são corretas. Eles tiram C, contato, para mostrar. E alteram parágrafos, eliminam vírgulas, reticências. Estão fazendo o diabo. Isso é canalice. Esculhambação da língua portuguesa. Eu quero avisar todos os professores que publicam livros, jornalistas, escritores, tomem muito cuidado com os revisores da atualidade. E agora vai ser lançado um livro meu sobre a 6ª edição do meu livro sobre Santos Dumont. Eu tive esse trabalho. Santos Dumont. Mais de um mês. Quando for lançado, você vem aqui. Aquilo que estava certo. Quando for lançado, você vem aqui para nós divulgarmos. Hein? Quando for o lançamento, você vem aqui para nós divulgarmos. Eu posso divulgar o seguinte. Eu não sou homofóbico. Eu fui defensor da Cassandra Rias, foi a maior escritora lésbica do Brasil. Sim. Mas eu posso provar, aliás, eu provo do livro, mas eu tenho fotos, que o Santos Dumont teve caso com muitas mulheres, namorou várias mulheres. Então, eu não sou homofóbico, não sou. Quem sou eu para condenar o procedimento sexual do meu semelhante? Não sou nada, ninguém é perfeito, etc. Mas eu provo no livro que o Santos Dumont era mulherengo.
Inclusive, eu perguntei ao comandante Amadeu Saraiva, que foi companheiro do Santos Dumont em Paris. Ambos frequentavam as boates. Comandante, o Santos Dumont era efeminado? Não. Ele era gay? Não. Ele foi amante de uma famosa atriz francesa durante 7 anos. Nossa. E foi apaixonado por uma mulher casada. Como era essa mulher? Era a esposa de um grande diretor de jornal lá de Paris, Madame Letellier. Eu posso lhe mostrar, quando esse livro sair, se quiser, não quero abusar também. Não, pode ficar à vontade. Fotografias que eu tenho em tamanho grande das mulheres com as quais o Santos Dumont se relacionou. Mas eu repito, não sou homofóbico, porque na época do regime militar eu defendia a Cassandra Rios. E ela, no seu livro de memórias, ela era lésbica. Ela disse que eu fui o maior defensor dela. Ela gostava muito de mim. Quer dizer, eu não tenho preconceitos. O Muito preconceito, bem. como disse o Visconde de Santo Tirso, do livro De Rebus Pluribus, bem. uma ideia fossilizada. Muito bem, meu caro Fernando Jorge. Desculpe se eu falei demais. Não, eu estou terminando o programa, estão até fazendo sinal para mim. Terminou. É aquela história de televisão que você conhece. Eu queria entregar a você já me presenteou com tantos livros e eu tenho aqui um CD para lhe passar as mãos de um grande amigo meu, o desembargador Carlos Henrique Abrão, um excelente... Eu conheço de nome. Um excelente dotada de grande cultura e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E como ele agora está pleiteando o cargo de vice-presidente no nosso tribunal... E ele merece. Merece, né? Ótimo. Então eu gostaria que você, então, assistisse esse CD. Para mim será um prazer e uma honra. E vai enriquecer a minha cultura. Eu estou encerrando o programa. Muito obrigado e parabéns pela desenvoltura com que conduz esse programa. Não, você é muito gentil. Com muita segurança. Você é muito gentil. E não dá nenhum fora. Não, ótimo. Muito bom. Mas Parabéns. também eu estou diante de um mestre. Eu tenho que me policiar. Eu sou aluno na Escola da Vida. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Bildt. Almas assinaladas são as que renunciam, por princípio, ao verdadeiro escopo dos vulgares, o gozo egoístico da vida, a fim de poderem dedicar-se com maior eficácia à elevação de todo o gênero humano. Quero agradecer mais uma vez a presença desse excelso ser humano, Fernando Jorge, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco, na esperança de que esta conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Fernando Jorge. Foi uma honra, um prazer. Ne m'en veux pas.